Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Senhores, chegou o dia! O dia finalmente chegou. Por que eu estou falando isso? É muito simples. Porque, embora eu não tenha lido o capítulo ainda, eu acabei de divulgar lá no meu Twitter, né, pra fazer o hype pra live, que o nome do capítulo 1160 de One Piece, que eu fiquei a semana inteira esperando pra ler, se chama O Incidente de God Valley. Porra! Vocês fazem ideia quanto tempo nós esperamos por isso? Exatamente quanto tempo? Eu lhes digo. O Incidente de God Valley foi mencionado pela primeira vez no capítulo 957. Exatamente. Mais ou menos 6 anos atrás. A primeira vez que ele foi mencionado foi no capítulo 957. Roberto, você está mentindo. Eu provo, como sempre. Aqui está. Foi neste capítulo que ele foi mencionado. Sim. God Valley. Aqui está. Porra dessas propagandas. Onde está? Aqui. O primeiro personagem que mencionou o incidente de God Valley foi Sengoku, naquela célebre conversa que ele teve com os marinheiros, onde ele fala que ele sabia tudo o que aconteceu em God Valley. Ele não sabia porra nenhuma. Por quê? Porque aparentemente ele não estava lá. Aparentemente, eu não sei. Já que todos os personagens minimamente relevantes para a obra do passado, obviamente os que já haviam nascido, estavam presentes. Quando o Shanks foi encontrado no baú... Calma. Senhores, vocês estão prontos para a análise mais espetacular da internet? Olha o Mickey. Vamos. Ai, caralho, filha da mãe. Vamos! Enfim, tem essa... Eu não sei que série fracassada nova é essa aí, mas ela vai ser cancelada, né? Samoa Renerte. Eu não sei, é uma série nova, né? Cantou cara, enfim. Quem ficou em primeiro de novo foi Maeda Noichi, One Piece, Jujutsu Kaisen Module, não é ranqueado ainda, né? Shinobi Goto, Ono Hakou, Sakamoto Den, Geijou no Akagami, Kanebanashi, Witchwatch, Himatei, Exorcist no Kyoshikun, Bokuto Roboko. Estão tentando salvar essa série, ou é impressão minha? Mas não sei se vai ser o suficiente. Enfim, nada disso importa. Afinal, vocês querem ouvir sobre a palavra de Deus? Afinal, nós estamos no Vale de Deus. Capítulo 1160 de One Piece. Ou Hyakusen Lokujua. Godobare Jiken. Ou o incidente de God Valley. História de capa de Yamato. Um instante. Cadê a bandeira do chapéu de palha em um ano? É uma boa pergunta. Eu não sei. Eu não sei onde está a bandeira do chapéu de palha em um ano. Será que o Oda esqueceu? Talvez. Enfim, Oninoko Yamato no Koinari Daisan, o Yamato, a cria do demônio, é presa de suplente da colheita do ouro. Volume 42. 42. Hana no Miyako wo Ichibo dekiru Oden to Nakama wo Matsuru Oto. Então Matsuru Yoko. É uma vista bonita da capital das flores, no santuário de Oden e de seus companheiros. Isso é um santuário e não um templo. Muito obrigado, o lendário jubileu. Senhores, tem uma coisa interessante nessa história de capas. Nesse capítulo, né, mais especificamente. Eu acho que as inversões já começaram na história de capas. Roberto, começou você com a sua loucura. Do que você tá falando? Eu lembro exatamente disso daqui, porque eu traduzi. Eu ainda era o tradutor naquela época. Só 2 foram boas. Eu acho que essa aqui foi bem legal. Por que isso aqui foi bem legal? Alguém mencionou isso pra vocês? 2 anos de história não teve nada. Boa tarde. Será que não teve nada? Eu acho que teve sim. E foi no capítulo 1050, por aí. As inversões já começaram na história de capas. Eu não sei onde está a bandeira do Luffy. O que acontece aqui é o seguinte. Isto daqui foi uma inversão desde quando Yamato falou que ia viver como Oden. Vocês não se lembram disso? E é uma baita de uma inversão, hein? Eu não sei se vocês se lembram, mas no finalzinho de Wano, antes de Yamato dizer que não iria com o chapéu de palha, ela disse uma coisa muito específica. Yamato pratica inversão? Pratica. Se tem um personagem que é inversão, é ela. Ou ele, como vocês preferirem. Vocês se lembram desta cena aqui? Olha, cara, o Oda é espetacular. Como é que ele lembra dessas coisas? Vocês lembram dessa cena aqui? Olha onde Yamato estava quando ela falou isso aqui. Certo, eu já decidi. Eu vou pra onde o Luffy e os outros estão. Eu vou viver como Kozuki Oden. Olha onde Yamato estava quando falou isso. Ela estava exatamente acima lá do castelo da capital das flores, né? Agora, olha onde ela está na capa desse capítulo. Exatamente ao contrário. Antes ela estava olhando para fora, indo para o Wano, porque ela queria viver como Oden viveu. O que o Oden fez? Ele peregrinou por o ano inteiro. Entendeu? Então é exatamente o contrário. No passado, Yamato estava aqui em cima, nesse capítulo aqui, ó. Tá vendo? Exatamente aqui, vocês conseguem ver pela árvore, né? Só que agora ela tá do outro lado do Santuário de Oden. Entendeu?
Então, muito provavelmente esse é um capítulo de inversões. Muito provavelmente. Mas, calma. Eu já esperei uma semana inteira. Vocês esperam eu pegar outro cigarrinho. Vambora. A primeira página a gente sabe qual que é, porque teve toda aquela treta essa semana. Ah, Roberto, você está dando spoilers porque blá blá blá. Foi uma imagem que a Shueisha separou. Eu não tinha visto essa parte aqui, não tinha. Mas isso aqui eu já tinha lido, né? Porque a Shueisha literalmente divulgou. E vocês, canais, me acusaram de spoiler. Embora o spoiler não seja. Tudo bem? Enfim, deixa aqui aberto. Enfim, se desde God vale, vamos. Esse é o Clã Dave. É o horrível Clã Dave. Todos odeiam vocês, independente das gerações, não é isso? Omaroa Sawarane no Ichizukuda. Sim, o bando, o clã odiado. Senzo Daidai. Omaedara. Não importa quais gerações passem, ninguém nunca vai amar vocês. Aqui tá falando Bacania Nandaro, Omaeramo. Vocês também são Buccaneers? Buccaneers. Vocês também são Buccaneers. Essa aqui parece a Robin, a mãe da Robin. Tu vai ficar uns 15 minutos só nessa página e valerá. Tem aquele Tenryubito lá, já tinha mencionado. Tem esse Tenryubito aqui que tem uns dentes estranhos. O que é muito estranho, porque os Tenryubitos, eles normalmente são todos humanos, demônios, né? Mas depois que o Killingham apareceu, a gente ficou em dúvidas, porque o Killingham parece claramente um homem-peixe. Ou então é alguma outra raça que a gente não sabe. Eu falei a mesma coisa no grupo. Robin priminha do Barba. Pois é. E é possível que o Robin e o Teach sejam primos, porque qual é o hobby do Teach? E qual é o hobby ou a profissão da Robin? Teach pode ser de Ohara? Não, o Teach não pode ser de Ohara. O Teach é de God Valley. Você tá vendo ele aqui. Você tá literalmente vendo ele aqui. Como é que ele pode ser de... A mãe do Teach? Ah, bom, a mãe do Teach pode ser. O Teach não. Arqueólogo, perfeito. Robin e o Teach têm isso em comum. Os dois são arqueólogos. Exatamente. Então, possível. Mas teve uma pessoa que muitos anos atrás fez uma teoria onde falava uma coisa muito específica do Teach. Acho que eu não achei ela ainda. Enfim, muitos anos atrás eu fiz uma thread ou fiz uma postagem, eu não lembro exatamente, porque acho que foi em 2023 isso. Ou foi 2023 ou no comecinho de 2024 que eu mencionava isso daqui, ó. Eu fiz uma postagem com isso aqui. Sim. Muitos anos atrás eu mencionei este livro que é de Ralph D. Payne. E que eu mencionava Blackbeard ou Barba Negra Buccaneer. Porque ele claramente é um Buccaneer, né? Obviamente ele é um Buccaneer. Então, mais uma vez, as referências de One Piece literalmente mostram o que vai acontecer. Onde fica Shadeport? Shadeport fica na Grand Line. Fica na Grand Line. Foi onde o Teach nasceu, tá? Perfeito. Enfim, vamos voltar pro capítulo. Esta parte aqui da página eu não tinha visto, tá? Eu não tinha visto isso daqui. Porque não foi divulgado a página inteira. E aqui tá o Saturn falando: Yoku Mitsuke Tana, Garlin. Bom trabalho encontrado, Garlin. Mei Toshika Iemasen. Não pode ter sido nada senão o destino. Então eu acho que é isso que eles estão falando. A coisa que eles encontraram e que o Imo ia ficar muito satisfeito são os Buccaneers, tá? Teach não tinha nascido em um lugar frio onde ninguém dorme? Não. Não. Isso foi o Luffy que falou no arco do Dia de Destiny. Essa é bem boa. Isso foi o Luffy que falou pro Sanji no arco do Chopper, enquanto eles estavam fugindo dos Lapans para levar a Nami lá em cima para ser tratada pela Cureha, né? Ele falou assim que escutou de um cara num bar que gente de países frios não dormem. Foi isso que ele falou, tá? Enfim. E aí, agora tem o narrador falando, o narrador do Stereo Beats, né? Soste, Kujin-sen no Yushoukou no Shoukai. E agora os favoritos a ganhar o torneio. Watashi wa mou dame dakedo. Eu não tenho mais salvação. Anoko tachi wa kokoro no tatakai darekai. Mas eu gostaria que pelo menos os meus filhos
Sodetete Hoshio Negai. Fossem levados por uma pessoa de bom coração. Aitsuni Warasanaide. Só não deixa aquele homem. Aitsu, né? Aquela pessoa. Ela tá falando do Garlin, né? Fazer isso com eles. Essa parte aqui é a que eu acho mais interessante, tá? O Tite tá vendo os membros do governo mundial como se eles fossem verdadeiramente demônios. Porque é isso que eles são. Eu não sei se, Roberto, que acha ali da família Dave. Tá falando desses membros aqui. Tem um cara com Bakan, né? Que é um chapéu de palha. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Chopper Careca sempre menciona isso e ele menciona corretamente. Em japonês, chapéu de palha, Mugiwara, é uma das formas de você falar. Mas, existe uma outra forma de você falar chapéu de palha em japonês, que é Bakan. Bakan, exatamente, assim. Bakan igual Bakan. Então, bacania são os que usam chapéu de palha. Doideira, né? Roberto, o Tite nasceu na Grand Line? O Tite nasceu na Grand Line, cheio de porte, não? Cheio de porte não fica na Grand Line? Tenho quase certeza que é isso. Ou eu tô maluco? Cheio de porte. É na Grand Line, né? É o que tá sendo dito aqui, que ele nasceu em cheio de porte. Se isso vai ser alterado ou não depois, é uma outra história. Mas é a informação que a gente tem, tá? Bacambaca, Luffy, idiota, possível, mas não estamos falando de Baca, estamos falando de Bacan, tá? E vocês sabem de onde vem o termo Buccaneer? É uma forma de. Os Buccaneers eram chamados assim porque eles defumavam a carne para poder comer. Porque, de novo, é muito difícil você manter a carne saudável nas viagens em navio, em barco. É a mesma coisa com bebida. Não dava para levar água, que a água estragava. Não dava para levar suco, porque o suco estragava. Então eles levavam um tipo de bebida alcoólica que demora mais para estragar no mar. Qual? Rum. É por isso que piratas, marinheiros e tudo bebiam muito rum. Entendeu? Porque era o que eles podiam beber. Perfeito? Mozu e Kiwi. Mozu e Kiwi. São as gêmeas do Frank. Mozu. Quantos anos elas têm? Elas não eram nascidas. O Tite é mais velho. Não é possível. Porque se a mãe do Tite morreu em. Se a mãe do Tite morreu em God Valley, não tem como ser. Pela idade dela, né? Elas têm 21 e 22 anos agora. Não é possível. Literalmente não é possível. Tá? Pelas idades. Vocês estão vendo só pela. Vocês estão vendo só pela fisionomia, mas não tem nada a ver. Não tem como. Tá? Beleza? Sabe quem é da Grand Line, mas especificamente o Walter Serra, que são parecidas com a mãe do Tite? São parecidas, Milgras, mas não é. Literalmente não é possível pela idade delas. Não tem como. Tá? Enfim, vamos continuar. Isso daqui é bem interessante. Isso provavelmente vai moldar a personalidade do Tite mais pra frente, porque, né, ele vê os Tenryubits como demônios, mas ao mesmo tempo ele quer que o país dele entre pro governo mundial. Só que entrando pro governo mundial, ele sendo o líder do mundo, provavelmente, é isso? Não sei. Enfim. E aí a mãe do Shanks e do Shamrock morre. Claramente ela morre, né? Essa onomatopeia que significa... plaf. E ela tá falando... Mizu shirazu no anta no kodomo tachi wo ore wa kuketai. Eu não conheço você, mas quero que você salve os meus filhos, minhas crianças, né? E ele tá... Denaki ore wa kokoni... Ah, não. Isso aqui é o Dragon falando. Não é isso? É, o Dragon falando. Eu tô viajando, é. Ele fala assim... Eu não sei quem você é, mas eu quero salvar seus filhos. Senão eu não vou aguentar tudo isso que tá acontecendo. Caralho. Isso provavelmente mudou a personalidade do Garlin, né? Do Garlin, do Dragon. Goshukai shimashita. Suparabito. Kuyusamei no Bito wa ichimaten. Ele tá falando que
São 13 coelhos super raros que já foram mostrados e cada um vale 10 mil pontos. Mas eles também têm 150 coelhos raros, não é isso? É isso? O dragão vai ter a mesma sensação que Sensui vendo a fita? Não sei. Talvez. Ichiji Kango ni gari o start shimasu. A caçada vai começar em 1 hora. E aí a gente já viu essa cena, né? Já foi mostrado no ano passado, né? Com essa moça aqui, esse personagem foi mostrado, esse personagem foi mostrado, esse aqui também. E aí ele tá falando aqui. O Sodaro não pode ser verdade. Hontoni Makara Kurosareru no Ka. Eles vão mesmo começar a matar a gente agora. Sa Nigero. Sa corram. Leptatio. Então corram, né? Coelhos. Wa Sanjuka Miki no Bireba. Taskarunda. Se a gente sobreviver por 3 semanas, estamos salvos. Não vão sobreviver 3 semanas, né? Isso aqui também já foi mostrado. Mou Nigeru Shikanai. Dokoka ni Kakure Basho wa. Lugar status, começo da caçada. Opa, opa, opa. Oh, 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 oh. Dokoda, dokodae. E os gritos. Um instante. Pera aí, que vai mandar aquela porra daquela página traduzida de novo. Isso é um pato. Isso é um pato? Esses bichos que os teribitos usam pra correr é um pato? Talvez seja uma referência, mas eu acho que não é o mesmo animal. Não, não é o mesmo animal. Mas coincidência demais, né? Nakanai de Onegayo. Por favor, não chore. Agia Mitsuketa Rabito. Kodomo wa minogashi kudasai. Por favor, não mate meu filho. Por favor. Caralho. Tô matando criança, mulher, não tem nada. Parece uma avestruz. Foi um dos capítulos mais sem nem do Oda. Ema, cada um com seus problemas. Eu já vi isso aqui, eu vou ver. Tasukete Kudasai, por favor, nos salvem. Otokoro Sanaide não mata meu marido. E eles estão matando indiscriminadamente. Seiichi, Mary Joyce. Kamigami no Chi. A terra dos deuses, né? É interessante que normalmente Mary Joyce é só mencionada como Seiichi Mary Joyce aqui, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Que é Terra Sagrada Mary Joyce. Normalmente esse termo aqui, Terra dos Deuses, não é sempre mencionado. Mas o Oda fez questão de mencionar, eu acho que é para dar ainda um impacto maior. De que os deuses estão julgando e caçando os humanos, né? Uai, que... Figarando que eu sei. Vai toque. Enfim, aqui está sendo dito. Aqui está em primeira a família Figarland e essa família eu não conheço. Baveto. E logo atrás a família Menmayer. E aí tá as groups aqui do Garlin, como se ele fosse algum tipo de, sei lá, idol, né? E eles estão falando aqui, Doko ni kaketa, em quem você apostou? Shizuku-sen wa Shepard ke Kujin wa Gunko. Ele tá falando que apostou em duas formas diferentes. Das famílias na Shepard, mas individualmente na Gunko. Hontokai. Sério? Igaman Shidan no Okaka Kami no Jujin. Kami no Jujin. A Gunko tem um nome muito específico aqui. Muito específico aqui.
Aqui mais uma pontuação excelente pra família Memaya, né? Porque a Gunko tá matando um monte de gente. E aqui tá escrito: Kami no Jujin, Mamaya ke, Gunko Gu. Então tá escrito: A Lâmina de Deus. Família Memaya, Santa Gunko. E a Gunko tá escrito com Gu, agora tá correto, né? Antes não tinham feito isso. Eu acho que foi até uma mudança no volume passado que o Oda usou. Lâmina Vassala de Deus, Justin. Esse Justin é como se fosse a lâmina favorita de Deus. É como se fosse a arma favorita de Imo. É como eu traduziria. Fala, Milgras. Quero ver você xingar todos quando o momento chegar. Não sei o que você tá falando. Por que será que o faróis da Gunko e God Valley são maiores que a Tommy? Porque ela era mais. Não sei. Não sei os faróis. Enfim, aí tem. Aí tem alguém falando aqui. Ih, na Garlin, sei que bom pro São Garlin. Kona bijo o tsumani dekiru nante. Poder casar com uma moça tão bonita. Mada kimata wa ke janei daro. Mas isso ainda não foi decidido. Uai, tem uma criança. Taketa Korani não botar. Não, você subiu bem alto. Iba no cushion. Shitoita. Karayo tobioriro. Eu tenho uma almofada de espinhos. E a Meteo, para com isso. E ele tá lá, ele continua provocando, tentando derrubar a criança nos espinhos dele. Enfim. Isto daqui provavelmente é a referência dessa semana. Ao mangá dessa semana. Esse termo Jushin é muito específico. Muito específico. Vou dar algumas dicas, mas eu só vou falar no final. Sento. Qual é a referência ao mangá desta semana? Eu vou lhes dar algumas dicas. Primeiro. Calma. Eu vou deixar aqui no jeito para vocês saberem do que eu estou falando. Quando eu falei nos capítulos passados, onde houve um apagamento do que aconteceu, né, da matança de povos originários no oeste dos Estados Unidos, Hollywood fez isso de uma maneira muito específica, literalmente apagando da história o sofrimento dessas pessoas através do entretenimento. E eu disse que os vilões nesses filmes quase nunca usavam armas, eles quase sempre usavam arcos e flechas. Sim. E muitos deles eram chamados de santos. E não por acaso. Porque especificamente em Utah, que é a referência de God Valley, né, do Valley of the Gods, eles foram colonizados por aqueles que se chamam até hoje de santos dos últimos dias. Não é mesmo? Não estou entrando no mérito de fim e tal. Essa semana eles lideraram lá em Utah, eu sei da história. A gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Não era necessariamente Apaches, eram Shoshones, mais especificamente aqui, né? Mas a referência é, obviamente, santos. Santos! Roberto, você está completamente maluco, você não sabe o que você está dizendo. É mesmo? Esta é a referência dessa semana! Sim! Não pode ser outra! A lâmina favorita de Deus! Sim!
Inacreditável! Absolutamente inacreditável! Moeiro Kosumo. Moeiro? Essa música é espetacular! A chama que acende. Essa música é a melhor OST da história de todos os animes e mangás. Nunca venham me dizer que não é. E ela foi feita pela Toei. A referência desta semana é Saint Seiya! Roberto, você está completamente maluco. Você não sabe o que você está dizendo. É mesmo? Eu provarei. Saint Seiya? O logo de Saint Seiya, senhores, tem kanjis muito específicos. Muito específicos. Que significam literalmente Seinaru, que vem de sagrado ou saint. Por quê? Porque em Cavaleiros do Zodíaco, os cavaleiros não são necessariamente chamados de cavaleiros no original. Eles são chamados de saint, que são santos. Tá escrito saint. Literalmente saint. É impossível não ser. E o nome do Seiya, vocês sabem o que significa? Vocês sabem o que significa? Os Santos de Atenas, perfeito. Eu não vou parar de fumar. Esse era o último cigarro. Não, tem mais um. Seiya significa a flecha sagrada. A flecha de Deus. Literalmente. E é por isso que o Oda colocou Jushin. Porque esse termo existe em Saint Seiya. Sim. Então Imo é Atena? Não. Imo é um deus. Segundo ele mesmo. Não é mesmo? E Agunko é literalmente a lâmina favorita de Deus. Porque o Seiya é literalmente favorito da Saori. Todo mundo sabe disso. Ou tem um chip maluco aí do Shun com a Saori. Vocês só compram, mas Atena era uma deusa? É verdade. É verdade. Atena era uma deusa. Sim. É verdade. Imo é mulher? Eu não sei, mas a referência deixa muito claro. Deixa muito claro. E que é escudo de Atena? Aegis, exatamente. É por isso que a tem Cypherfall Aegis 0. É impossível não ser. Inacreditável. Continuemos.